que é explicação, causa e consequência. Porque eles, pessoal, vão ter os mesmos sentidos. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Tá ok. Eles vão ter vão seguir o mesmo segmento. Quando você vai colocar uma causa ou consequência, automaticamente tu vai estar fazendo uma explicação. Então, eles vão ter o mesmo objetivo. Por quê? Pois, já que, visto que, como, para que, para, a fim de... Não sei se vocês ouviram eu mencionar locução conjuntiva lá no início. O que é locução conjuntiva? É 2 ou 3 palavras que vai ter o sentido o sentido de um conectivo. Olha aqui, por exemplo, o já que. Nós temos 2 palavrinhas que vão ter sentido de um conectivo só. Visto que, 2 palavras com sentido de um conectivo. Então, todas as frases que tiver 2 ou 3 palavrinhas que remetem a um conectivo vão ser chamados de locução conjuntiva. 7. Estabelecem comparação. Mais do que, menos do que, tão quanto. Então, é para comparar. A palavra como também é de comparação. Indicam escolha ou alternância. Ou isto ou aquilo, quer isto, quer seja isto, ou seja você, seja outra pessoa. Sempre vai ter que estudar esse material aqui para poder tirar uma boa nota na redação. Então, aí são de alternância. Quase não é utilizado em redação dissertativa argumentativa, tá, gente? As de alternância. Indicam tempo, ainda, já, agora, e eu tenho uns mais modernos. Na contemporaneidade, de modo dierno ou diernamente. Lá na planilha tem uns mais sofisticados que eu elaborei para vocês. Tipo 10. Eles são para informar, gente, uma afirmação ou negação. Um pouco, quase, pouco, apenas isso. Para vocês não utilizarem a palavra não dentro dos textos, tentem colocar por um desses de negação ou de afirmação, tá bom? Vamos lá. Expectativa acerca de onde o aluno deve usar os articuladores. Às vezes os alunos ficam, eu utilizo tanto articulador, será se está correto? Será se eu posso melhorar? Galera, uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem terminar uma frase, colocar um ponto, começa com um articulador. Nós temos 3 tipos de articulador. O articulador interparágrafo, o articulador interfrasal e o articulador interoracional. O que é isso, professora? Articulador interparágrafo é quando eu vou ligar um parágrafo ao outro, ou seja, eu terminei o primeiro parágrafo e eu vou começar um segundo, eu tenho que começar com um conectivo. Então, no segundo, terceiro e quarto parágrafo da minha redação tem que ter um conectivo. Esse conectivo vai ser chamado de ligador interparágrafo, ok? Aí nós temos os interfrasal, pessoal. O que é interfrasal? É quando dentro da nossa redação a gente está escrevendo e a frase ela é bem longa e eu preciso colocar uma vírgula e um conectivo para dar uma conexão. Então a gente chama aí de interfrasal. E também tem o interoracional, que eles vão estar dentro das orações. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que funciona, para vocês terem uma noção. Aqui é onde usar articuladores, expectativa da banca. Olha, tem texto que a gente chama de primeira oração, conectivo, né, após o ponto. Aí texto, correto, mais texto. Aí nós temos a nossa terceira oração, começa com conectivo, né? E às vezes tem um conectivo ao meio, porque a frase fica muito longa e a gente tem que dar uma quebrada nela com outro conectivo para ela não ficar cansativa, né? Então dessa forma ela vai ficar coesa. Aqui é só um exemplo. Aqui nós temos outro. Começa com o conectivo de interparágrafo. Interparágrafos são os rosas. Aí vem a frase, aí vem aqui, ponto, já começa com conectivo. Gente, isso aqui é um exemplo básico, tá? Aí nós temos o ponto, começa com conectivo, escreve o texto, a informação, o argumento, a opinião, né? E coloca aqui, isso. Que isso aí, ele é um pronome, uma colocação pronominal, que se refere a algo que foi falado anteriormente. Isso se deve àquilo, mas aí nós temos as técnicas lá na aula de redação
parte de desenvolvimento, onde eu explico como que é escrito, aonde que tem conectivo, eu até coloco os conectivos que devem ser utilizados. Então, eu vou aqui para um exemplo que eu escrevi para vocês o que é cada um deles. Então, o articulador interfrasal, ele vai vir para ligar a primeira oração junto à segunda. Olha só, após o ponto. Então, nós temos aqui o primeiro articulador interfrasal, que é após a primeira frase. O segundo articulador, que é após a segunda frase, né? Então, vão ter dois articuladores interfrasal. Tem um substantivo temático, que geralmente os alunos me perguntam, professora, o que é o substantivo temático? Ou é um substantivo que fala sobre o tema, tá? Ou é um pronome que fala sobre o assunto. Lembra que lá nas frases de finalização de parágrafo eu coloco, diante dessa, medidas devem ser elaboradas para resolver essa inicial problemática. Quando eu falo diante dessa, o dessa ele vai ser um pronome. Então, esse pronome aí ele vai estar se referindo a algo anteriormente. Então, ele já é o substantivo temático. Então, dentro das frases que eu programei para vocês, elaborei para vocês, já tem um substantivo temático. Então, substantivo temático é uma palavra que retoma o que eu falei anteriormente, ou seja, as duas problemáticas. Lembrando que, pessoal, lá nas frases tem algumas que não estão no plural, mas vocês têm que lembrar, se eu coloquei dois problemas, a minha frase de finalização ela vai ter que estar também no plural, se referindo às duas problemáticas citadas. Voltando aqui para o que é realmente importante nesta aula. Articulador interparágrafos em verde significa que são os primeiros conectivos que são utilizados no início do parágrafo. Eu já expliquei isso como que funciona. Aí, ó, articulador interfrasal. Toda vez que você coloca um ponto, você tem que começar por obrigação com um articulador interfrasal, tá? E eles devem ser das orações subordinativas. Vocês vão ver lá na aula o que é. São conectivos mais sofisticados. Substantivo temático, aqui ó, dentro desse exemplo está colocado mais ao meio. Mas geralmente o substantivo temático que eu ensinei para vocês é já para colocar aqui ó, na primeira frase. Por quê, professora? Porque na primeira frase eu já vou falar, apresentar sobre o problema que eu estou falando. Então sempre o substantivo temático de vocês tem que vir ali no início da frase. Mas eu posso repetir alguma outra palavra que menciona o assunto, professora, durante o meu desenvolvimento? Pode sim, fica à vontade, só não pode fazer repetição de palavra. O articulador interoracional, pessoal, é o que fica no meio das frases, ó. Vai vir a vírgula, aí vem um articulador interoracional. Por quê, professora? Que é para ligar o início da sua frase ao restante, para aquela frase não ficar longa, tá? É para quebrar aquela frase que você lê assim rapidamente. Então, coloca uma vírgula e um conectivo ali que vai ser chamado de articulador interoracional. Então, gente, esse aqui é o modelo que vocês têm que ter na hora de escrever uma redação. Eu comecei o meu segundo, terceiro e quarto parágrafo, articulador interparágrafo obrigatório. Eu fiz o meu primeiro parágrafo de introdução. Eu coloco o contexto introdutório, eu coloco um ponto, articulador interfrasal obrigatório. Aí você coloca ali os problemas, ponto. Articulador interfrasal para poder finalizar o parágrafo, tá? Então, todos eles vão ter que ter articuladores. O correto tem ponto, articulador interfrasal. Uma vírgula, tem uma vírgula, coloca ou um substantivo temático ou um articulador interoracional, que também são conectivos, só não pode repetir conectivo. Desta forma, o teu texto ele vai ficar muito mais coeso, ou seja, a professora vai ler o teu texto com uma excelência por completo da tua noção de conectivos, tá bom? Vamos passar para o outro item. Qual que é a diferença entre 120, 160 e 200 pontos, professora? Olha só, trouxe uma explicação bem breve para vocês. Quem que tira 120 pontos dentro do texto na redação do Enem, professora, na competência 4? Aquelas pessoas, mais de 2 articuladores empregados incorretamente, articuladores interparágrafos raros ou incorretos,
articuladores interfrasais, interoracionais raros ou incorretos. Ou seja, pessoas que colocam conectivo dentro do texto, mas ele comete 2 articuladores empregados incorretamente, tá? Se vocês tiverem um texto perfeito, mas cometeu aí 2 articuladores empregados de forma incorreta, já tira 120 pontos. Ou aqueles alunos que colocam articuladores interparágrafos raros ou incorretos. Geralmente, gente, os alunos quando estão começando a escrever textos, eles ficam na parte de 120. Aí ele vai aprendendo com o tempo, com as correções de redação e vão elevando o nível de conectivos presentes dentro do texto. 120 pontos, até 2 articuladores empregados incorretamente. Até 2 significa que não pode passar de 2. Um articulador interparágrafo incorreto, mínimo de 1 dos articuladores indicados anteriormente em cada parágrafo. Então, se vocês cometerem 2 erros de articuladores ou interparágrafo, que é o início do parágrafo, vocês vão ficar com 160 pontos. E para tirar 200 pontos, nenhum articulador deve ser empregado incorretamente. Mínimo de 2 articuladores interparágrafos, ou seja, eu tenho que ter no mínimo 2 articuladores interparágrafos e mínimo de 1 articulador indicado anteriormente em cada parágrafo. Gente, se eu obedecer todas as regrinhas, ponto, articulador, vírgula, articulador, articulador no parágrafo 2, 3 e 4 no início, a minha nota é 200 pontos e eu não posso errar nenhum, ok? É isso, galera. Esses são os itens que são avaliados aí dentro da nossa competência 4. Eu trouxe um exemplo para vocês e uma observação para vocês ficarem atentos. Não use conjunções condicionais na conclusão, pois você perderá 80 pontos de cara. Como assim, professora? O que são conjunções condicionais? Gente, as conjunções são condicionais quando você remete à condição. Aqui são elas: se, caso, quando, com quanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Eles impõem condição. Então, se vocês colocarem isso somente no parágrafo de conclusão, tá, galera? No restante do texto você pode colocar, mas na conclusão, se vocês mencionarem alguma dessas conjunções, é 80 pontos de cara que vocês vão perder. Olha o exemplo de uma conclusão perfeita, ou melhor, quase perfeita. Por quê, professora? Porque teve um conectivo errado que não poderia ser colocado. Logo, medidas públicas são necessárias